Boa noite. Mantém-se tudo em aberto na corrida pelo título no campeonato. O Porto não aproveitou o empate do Benfica e também empatou. Tinha a oportunidade da equipa de Sérgio Conceição de aumentar para 3 pontos a vantagem na corrida pelo título, mas assim mantém-se tudo igual, tal e qual como entraram os dois rivais nesta jornada 24. Estão separados por 1 ponto. É o tema incontornável desta Liga de Ouro. Aos sábados, como sempre, com André Pinotes Batista, Jorge Amaral, António Figueiredo e o Sérgio Cretinas. Olá. Uma boa noite aos 4. Jorge, como é que o Porto, tendo uma oportunidade de ouro para dar um passo importantíssimo na corrida pelo título, desperdiça essa oportunidade? O que é que acha que fez a diferença esta noite? Boa noite a todos. Eu gostei muito da segunda parte do Futebol Clube do Porto. A primeira não esteve mal, teve o controle praticamente do jogo, mais posse de bola certamente, e esta equipa do Rio Ave com uma organização muito grande. Nós temos que analisar este resultado de duas formas. Pela ótica de quem defendeu bem, e neste caso o Rio Ave foi uma equipa que defendeu bem e se calhar até mereceu este empate pela forma como soube defender. Na ótica de quem ataca, como foi o Futebol Clube do Porto, que atacou bastante, teve um volume ofensivo muito grande a partir dos últimos 20 minutos da segunda parte, ainda aumentou ainda mais esse caudal ofensivo, teve algumas oportunidades para o fazer, teve um golo de 3 centímetros que foi anulado e depois teve aquele penalti que era mais do que evidente, não é? De alguém que é completamente cego a ver as coisas para o Porto, mas tem um olhar divino a ver as coisas para o Benfica. E não conseguiu ver um penalti claro. Não é isso. Era um lance para haver a intervenção do vídeo-árbitro, que neste caso era lógico, admito que o Soares Dias possa não ver, mas no VAR toda a gente vê este tipo de situação que nós vimos, que era um penalti claro. Não é isto que define, mas digamos que também se permeia um bocadinho pela a tal organização do Rio Ave. Foi uma equipa que nunca tirou os olhos da baliza do Porto, teve situações de contra-ataque, podia ter marcado golos. Acho que foi um bom jogo de futebol. O Porto perdeu, digamos, aqui e aqui. Vamos lá ver se no fim não será uma besta negra o Rio Ave, não é? Porque já o ano passado o Porto teve a ganhar 2-0 em Vila do Conde e depois deixou-se empatar 2-2. Vamos ver depois no fim das contas o que é, mas o Porto acho que fez tudo para merecer a vitória. Acho que do ponto ofensivo acho que merecia a vitória por tudo isso e justamente por um lance de grande penalidade. Já lá vamos, daqui a pouco vamos também olhar com mais atenção para esse lance, mas sobre estes resultados, António, o Benfica respira de alívio com este empate do Porto ou também não tem motivos para sorrir esta noite? Acho que não tem motivos nenhums para sorrir, não é? De todas as formas, obviamente que a vitória do Futebol Clube do Porto deixaria já as coisas muito negras ao Benfica, tendo em atenção que em igualdade pontual o Futebol Clube do Porto tem vantagem, não é? Já precisava do Futebol Clube do Porto perder e mesmo com uma derrota ainda não era suficiente para que o Benfica passasse para o primeiro lugar. Portanto, é evidente que isto dá uma alma nova e espero é que os jogadores do Benfica tenham isso atenção e modifiquem um bocado a sua postura, porque realmente, pelo que vi hoje, a primeira parte, eu só vi a primeira parte porque estava já tão enrolado com aquilo que deixei de ver o jogo. Pronto, espero que aproveitem esta oportunidade, porque provavelmente não terão outra como esta e encaminhem-se para as vitórias, porque francamente, em 4 jogos de campeonato, perder 10 pontos, vamos lá, perder com o Braga, perder com o Futebol Clube do Porto, é uma coisa admissível. Agora, deixar pontos em Setúbal, deixar pontos em casa com o Moreirense, não pode ser. E mais, e não se percebe, o Benfica tem nestes últimos 2 jogos marca 2 golos de penalti e falha 2 penaltis, quer dizer, bastava concretizar os penaltis para continuarem para o lugar. Portanto, há qualquer coisa que não está bem, provavelmente tem que haver outra pessoa para marcar penaltis. Daqui a pouco vamos ao Benfica e também ouvir Sérgio Conceição, que vai reagir a este empate a um golo em pleno estádio do Dragão, numa altura em que o Porto tinha a hipótese de ficar com mais 3 pontos que o Benfica na corrida pelo título nacional. Daqui a pouco vamos seguir em direto essa conferência de imprensa, mas para já, olhando para este desfecho depois dos 2 jogos, Sérgio, e sobretudo pela forma como as duas equipas estão a jogar e estes resultados surpreendentes, este campeonato podemos dizer que é imprevisível nesta altura. É muito imprevisível, sim. Parece que estão as duas... É verdade que o Benfica perdeu os tais 10 pontos nos últimos 4 jogos, mas o Porto também por exemplo, venceu o Portimonense com alguma facilidade, também teve um jogo também muito pouco conseguido. Acaba por vencer esse jogo e são as duas equipas que estão muito longe, creio eu, de grandes momentos. O Futebol Clube do Porto hoje, na segunda parte, pressionou bastante,
conseguiu criar um caudal ofensivo interessante. O Rio Ave teve algumas oportunidades, sobretudo na parte final, conseguiu alguns contra-ataques muito perigosos. E acaba por haver um empate que mostra que, na minha opinião, que a pressão está a afetar as duas equipas. Tanto o Benfica está muito a jogar sobre brasas e nota-se isso em cada momento do jogo do Benfica, e nos penaltis falhados, obviamente, mas não só. E eu creio que o Futebol Clube do Porto também hoje sentiu essa pressão, até a possibilidade de dar um golpe muito, muito importante no campeonato, se vencesse. Eu acho que dificilmente o Porto perdia este título, porque pode perder um jogo nos 10 que faltam, poderia perder um jogo nos 10 que faltam. Portanto, eu acho que a pressão também ali também deve ter pesado na equipa portista. André, concordas que as duas equipas, Benfica e Porto, estão a acusar a pressão nesta fase decisiva? Concordo, é interessante, são duas equipas a jogar sobre brasas, o que não deixa de ser curioso. O Porto, no Benfica nota-se isso do primeiro ao último minuto. No Porto notou-se mais na segunda parte até do que na primeira, mas sim, de facto, parece que são duas equipas que não querem ser felizes. Não deixa de ser caricato. E mais curioso é que pode vir a ser o Sporting a decidir este título de uma forma completamente indireta, uma vez que ambos ainda têm que chegar. Há derby na última jornada e ambos têm que jogar contra o Sporting. E talvez sejam jogos que possam ser decisivos, mas não sei, com este nervosismo todo, com esta ansiedade, talvez ainda se venham a perder muito mais pontos do que nós imaginamos. E nós fazemos contas aqui a um ponto, mas eu estou convencido que quer o Benfica, quer o Porto, neste estado de espírito, vão perder muitos pontos até ao final do campeonato e, portanto, o campeonato está completamente em aberto. Hoje houve também um lance polémico neste jogo no Estádio do Dragão. O Porto ficou a pedir pontapé de penalti por suposta falta sobre Marega, mas tanto o árbitro Artur Soares Dias como o vídeo-árbitro Vasco Santos não consideraram haver motivo para pontapé de penalti. Por isso mesmo manteve-se a decisão que foi tomada em campo. Estamos a ver a imagem desse lance, que foi o lance mais polémico deste encontro. Aconteceu na área do Rio Ave. O lance é com Aderlan Santos. Mandaram jogar tanto o árbitro como o vídeo-árbitro. O nosso vídeo-árbitro é o Marco Pina. Marco, aqui houve ou não um erro de arbitragem? Boa noite, Mariana. Sim, houve um erro de arbitragem. Ou seja, para o árbitro pode ser complicado, porque o árbitro tinha 3 premissas para avaliar. Primeiro, se era falta ou não de Aderlan sobre Marega. Depois, verificar se a falta é dentro ou fora da área. E ainda perceber se, quando a falta existe, se a bola está dentro do campo ou não está dentro do campo. A bola está dentro do campo quando existe o contacto de Aderlan com o Marega, ou seja, se a bola está dentro do campo, poderá haver infração. O Aderlan não corta a bola, toca no pé de Marega e quando o faz, já o faz em cima da linha, e as linhas fazem parte das áreas que limitam. Ou seja, o pontapé de penalti existe, a falta existe, é uma falta que é dentro da área, a bola está em jogo. O vídeo-árbitro, neste caso, tinha que dar o input ao árbitro, tinha que o indagar, neste caso, para que fosse fazer a revisão do lance. O árbitro, ao fazer a revisão do lance, seguramente que iria verificar que havia falta sobre Marega. Não foi isso que aconteceu. O vídeo-árbitro não deu indicação contrária relativamente à decisão que tinha sido tomada em campo por parte de Artur Soares Dias. Jorge, este lance faz toda a diferença no desfecho do jogo ou não? Foi por causa deste lance que o Porto não ganhou hoje? Não, mas podia fazer eventualmente, se fosse marcado, não é? Podia fazer a diferença, como é evidente, não é? Lógico que ia dar uma tranquilidade ao Porto muito maior. Estávamos nos 55 minutos, um igual no marcador. Exatamente, portanto ia dar já o 2-1, que era aquilo que era importante chegar, porque o Rio Ave estava em situações de podia perigar sempre, podia marcar, e aquilo que o Porto andava à procura nesta segunda parte, se eventualmente este penalti tivesse sido concretizado, se calhar tudo seria diferente. E se a gente começasse a pensar, sendo penalti um amarelo, se calhar a seguir este jogador já poderia estar na rua. Mas mais do que não ser marcado este penalti, eu admito que o Soares Dias está mesmo ali, que não veja que bonita a bola, é a vergonha, o nojo de um Vasco Santos, porque ele no domingo passado, no jogo passado, na Luz, conseguiu ver o braço do primeiro penalti do Benfica, conseguiu ver o penalti do Sérvio, conseguiu ver tudo aquilo que quis. E agora um lance que
toda a gente vê, quer dizer, isto nem estamos aqui a inventar futebol ou a ver este lance com os olhos mais azuis ou menos azuis. Estamos a ver pela realidade. E isto era penalti, seja em qualquer parte do mundo. E esse indivíduo é que anda a estragar o futebol, já esteve nos meios, já é daqueles padres mesmo, a pedido esta gente. O Conselho de Arbitragem, se quer realmente dignificar a arbitragem, e principalmente nesta parte final do campeonato, em que vamos andar ombro a ombro, com mais ou com menos pressão, tem que tirar destes jogos esta gente que não presta, só está a estragar o futebol. António, foi prejudicado o Porto neste lance ou não? Eu não vi o lance, mas acredito no que o Marco Pena disse. Portanto, se o Marco Pena viu que foi penalti, portanto, nada obsta a que eu não acredito no que ele diz. E relativamente à credibilidade das equipas de arbitragem, que foi aqui questionada também... São todos iguais. Se a gente fosse a falar das equipes de arbitragem, havia muito para dizer. Como sabe, Mariana, estou aqui a gente já conversa sobre futebol há muitos anos e eu não gosto de me pronunciar. Gosto de me pronunciar sobre determinado trabalho. Não gosto de me pronunciar sobre o resto. O resto... Umas vezes é a favor deles, quando é a favor deles é tudo uma maravilha, ganham campeonatos com golos fora de jogo e é uma maravilha. Quando é contra eles é um nojo, é uma vergonha, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Eu prefiro falar de casos concretos. E nesse caso concreto, como lhe digo, vou acreditar no Marco Pena. E o Marco Pena, se viu que é penalti, eu acredito que tenha sido penalti. Falando neste caso concreto, Sérgio e André também acham que havia motivo para penalti? Acho que é penalti, sim. Acho que é penalti, claro. E o facto de o Marega já ter rematado no momento da falta não invalida que se fosse falta que devia ter sido marcada. Eu acho mais. Eu acho que é penalti e eu aqui tenho que me associar ao que o Jorge Amaral disse. Eu sou do Sporting, portanto digo isto com a total imparcialidade, mas como é que é possível um VAR? Como é que é possível um VAR que viu a falta de Sérvi, que é uma falta que tem que ser vista à lupa? Ela existiu, não tenho dúvidas que foi penalti, mas foi uma falta em que o Sérvi se antecipa, o toque é ligeiro, é dado na face posterior da perna e ele consegue ver esse penalti e não consegue ver este. É absolutamente impossível. O VAR existe. André, concordando contigo, há só uma diferençazinha entre os dois lances, é que o lance sério foi marcado pelo árbitro dentro de campo e normalmente... Sim, senhora, poderá ficar a dúvida. Eu acredito que se Soares dias marcasse este penalti hoje, o VAR não ia reverter a decisão. Na minha perspectiva, o que importa é a verdade desportiva, que é por isso que o VAR existe. E eu não consigo conceber, este é o tipo de lances, há lances que eu consigo entender porque são subjetivos, são de análise, são lances em que o VAR não pode contrariar o árbitro porque o árbitro, uma questão de intensidade, uma questão involuntária. Sim. Este é um lance flagrante de penalti. É para isto que o VAR existe e, portanto, eu não consigo compreender como é que um campeonato que tem VAR pode depois ter este tipo de falhas. Não consigo, estou com o Jorge Amaral, acho isto inconcebível. Outro lance polémico de arbitragem, um golo anulado ao Futebol Clube do Porto por apenas 3 centímetros. Estava em fora de jogo Soares, que foi quem fez o primeiro remate, depois na recarga rematou Marega e acabou por ser autogolo de Aderlan Santos. Demorou muito tempo a ser tomada esta decisão por parte da equipa de arbitragem, cerca de 6 minutos até haver a decisão e depois foram mostradas estas linhas que estamos a ver e que mostram que foi por uma diferença de 3 centímetros que o golo foi anulado ao Futebol Clube do Porto. Jorge Amaral, convencido com estas linhas ou não? Não, Mariana, eu da mesma forma como se calhar, não me lembro agora, mas como já houve N situações destes tais 3 centímetros e estes 3 centímetros são ridículos, seja para quem for. Acho que tem que haver um espaço de erro maior, porque isto estamos a falar é de um frame. É de um framezinho que é puxado para a frente ou para trás, no momento de saída de bola, nós não sabemos se saiu centésimos de segundo antes. E se ela saiu centésimos de segundo antes, se calhar poderia estar em jogo. Portanto, eu acho isto aceito, mesmo sendo feito pelo Vasco Santos, que acho que tem que sair do futebol, mas ele tem que pedir para sair, ou então mandem-no embora, mesmo sendo por Vasco Santos... acho que tem que haver no futebol uma margem de erro maior para esse tipo de situações do tal frame que pode ser puxado os tais centésimos segundos. Não, porque isto estamos a falar é uma ponta de uma camisola, 3 centímetros é a camisola, é algo assim, algo que realmente que eu acho que é ridículo. E quando se andou durante anos
e o Marco, não sei se ainda está lá em cima, para nos dizer Sim, já lá em que realmente, em caso de dúvida, temos que privilegiar o atacante, porque o espetáculo é o golo. Nós estamos aqui a anular golos de 3 centímetros, não é? Ou fora de jogo de 3 centímetros. Portanto, acho que isto tem que ser revisto. Aceito, porque das outras formas também o fiz, das outras alturas anteriores, tenho que o aceitar, admitindo a seriedade das pessoas, mas acho que tem que haver uma margem de manobra maior para que estas situações sejam evitáveis. Marco Pena, com esta margem de 3 centímetros apenas, pode-se dizer com segurança que esta foi uma boa decisão da equipa de arbitragem? Mariana, eu percebo que as equipas que veem golos serem anulados por margens tão pequenas que possam sentir algum tipo de frustração por isso mesmo. Agora, desde que são implementadas as linhas tecnológicas e fatores matemáticos que são aplicados depois, em última análise, por seres humanos, não é? E o que é o busilis da questão, o que é essencial neste caso, é perceber quando é que a bola sai do pé do jogador que efetua o passe. E aí sim, quando a bola sai do pé, é o frame correto que tem que ser escolhido por um ser humano. E aí poderá haver erro ou não. É óbvio que eu quero acreditar que em vários frames que o vídeo-árbitro tenha medido, que a vantagem possa aumentar e não diminuir. Por isso mesmo, temos que dar válido disso mesmo. Ou seja, quando a bola sai do pé do Sérgio Oliveira e quando é esse ponto do contacto com a bola, é quando o frame tem que ser parado para verificarmos as medições depois dos jogadores que estão ou não em posição irregular. Neste caso, a olho nu, uma vez que temos a vantagem, neste caso, ou a felicidade de ter a linha da área, que é onde o jogador se encontra, é mais fácil para nós, a olho nu, perceber que dá a sensação que o ombro do Soares poderá estar mais adiantado. Mas lá está, quando se introduz fatores matemáticos e vetores que são tridimensionais, temos que nos cingir a isto. As leis são iguais para toda a gente, os fatores também são aplicados em todos os campos, em todos os jogos, por isso mesmo temos que nos basear nisso mesmo e aceitar a decisão como correta, porque é isso que tem que ser igual para todas as equipas. A valer este golo teria dado o 2-1 a favor do Porto, um igual manteve-se até final. Sérgio, o Jorge levantou aqui uma questão que tem a ver com as regras às quais nós sempre nos habituamos, que privilegiavam sempre o ataque. Achas que devia ser revista esta questão das linhas de fora de jogo para dentro de uma margem privilegiar o atacante ou não? Acho que sim, inclusive já dei essa opinião, já escrevi isso. E acho que devia haver uma margem, um terreno neutro, e não me venham dizer que depois já há sempre um centímetro que define o que é fora de jogo ou não é, porque se houver uma margem que definimos que é em linha, ou que é um terreno em que a decisão tomada em campo se mantém, é mais fácil, isto é, quando houver fora de jogo percebemos que é fora de jogo, claro. No caso deste lance, curiosamente, porque o lance acontece precisamente sobre a linha da grande área, e a ideia que fica é que de facto há ali um bocadinho de um ombro de Soares adiantado. Mas e o Marco falava de um detalhe importante, que é o momento em que a bola, porque por muito que a tecnologia seja infalível, as pessoas não são. E quem determina o momento em que se para o jogo é uma pessoa, que determina o momento em que a bola sai do pé. O contacto do pé, o momento em que a bola sai do pé é uma pessoa. E já agora, no caso em que o fora de jogo é num ombro, porque o braço não conta para o fora de jogo. Mas tu não podes ter sequer uma sensação. É uma unha. Sim. Nem tudo aqui consegues ter uma sensação. Só se tiver as unhas grandes. As minhas só têm 1 centímetro. Não, mas o que eu estou a dizer é que no caso de um ombro, inclusive eu pergunto onde é que começa o ombro, onde é que começa o braço. Quer dizer, aqui por dentro, 1 centímetro para o lado, 2 centímetros para o lado, pode ser braço, pode ser ombro. Não sabemos muito bem, não é? Que unhas, 3 centímetros para te mostrar. É mesmo uma unha. Mas portanto, é uma margem que eu considero que não é normal. E ainda esta semana o Presidente da UEFA disse uma coisa muito interessante e tem toda a razão. Um fora de jogo de 1 centímetro não é um fora de jogo. Não pode ser um fora de jogo. De 3 centímetros não pode ser. Isto não aconteceu já este ano também ao Benfica, um impasse Ferreira. 4 centímetros. 4 centímetros pareceu bem a toda a gente. Não, mas aqui temos que distinguir uma coisa. António, mas aqui temos que distinguir uma coisa. Aqui não se pode falar em prejuízo do Porto. Para ninguém. Mas atenção. Tem que haver essa margem. E neste caso com um detalhezinho que eu creio que nesse jogo do Benfica, do Paços para o Benfica, a decisão do assistente foi marcar fora de jogo. Estamos a falar sobre a arbitragem. Sérgio Conceição também já teve falou? uma primeira reação e disse que o penalti a favor do Porto, que considera ter acontecido a favor do Porto e que não foi assinalado pela equipa de arbitragem, foi do tamanho da Torre dos Clérigos. Foi a primeira reação por parte de Sérgio Conceição, não deixou qualquer margem para dúvidas na forma como se referiu a este penalti. Considera que é um erro claro de arbitragem. Nem sempre Sérgio Conceição fala sobre as arbitragens. Fez bem hoje em deixar esta mensagem, Jorge? Conheces a Torre do Clérigos, ela é grande, é bastante grande. Portanto, realmente é uma torre enorme e se calhar porque este penalti também foi enorme. Era uma coisa que toda a gente via, até o próprio Soares Dias, porque na imagem que já aqui passamos, o Soares Dias está enquadrado com o lance, devia ter visto
devia ter visto, mas mesmo que isso lhe tivesse passado despercebido, acho que Vasco Santos tinha o direito e o dever e o profissionalismo, porque são pagos principalmente para poderem ver este tipo de situações. Portanto, se alguém merecia ser posto na Torre do Clérigos a ver a cidade do Porto, era o Vasco Santos, levá-lo lá para ele ver o tamanho da torre. Isso é um prémio. Não, para ele ver o tamanho. Viste, olha o tamanho. Daqui até ali. Não, mas há uma grande diferença. Eu só complementar uma coisa, António. Há uma grande diferença entre o penalti e este lance. O Porto não se pode queixar nesta questão dos centímetros. É igual para todos. Eu concordo com o Sérgio. Mas já na altura, eu falei nisto. É ingrato, sem perguntarem nada, porque já na altura me rebelei contra isso. Porque tivemos essa discussão aqui já os eu acho que só vem tirar. Já os quatro discutimos isso. Penso que foi também José Mourinho que fez uma afirmação no decorrer desta semana, se não me engano, ou na semana passada também sobre essa matéria. Estamos todos de acordo. Agora, o terreno neutro, como diz o Sérgio, devia ser mantido ali nos 5 centímetros. Porque é mesmo uma unha. É mesmo uma unha. E aquele conceito do estar em linha, que nós tantas vezes discutíamos, desapareceu. O que é estar em linha? É quando dá zero? Quantas feitas hoje o Porto pode ou não, António, dizer que não ganhou por causa da arbitragem? Se fosse 5 centímetros, está em linha? Não, Deus me livre de dizer isso, que foi por causa da arbitragem. Já o foram ameaçar uma vez à Maia, agora o homem deixa de vender, deixa de ter o estabelecimento. Facilitas com a Maia. Não foi por causa da arbitragem. A gente acho que estamos todos de acordo. Portanto, eu não vi, mas faço fé nas outras opiniões. Foi penalti. Agora, por fora de jogo, o Benfica já foi vítima disto. 3 centímetros ou 4 centímetros parece-me igual. Já houve uma primeira reação por parte de Sérgio Conceição, também vai falar na sala de imprensa o técnico do Futebol Clube do Porto, numa conferência de imprensa que vamos seguir em direto aqui na CMTV. Tinha uma oportunidade de ouro, o Porto, para ganhar vantagem na corrida pelo título, porque entrou depois do Benfica em campo nesta jornada 24. O Benfica empatou a 1 golo no Bonfim e foi já numa série de resultados negativos. Venceu apenas um dos últimos 8 jogos, a equipa de Bruno Lage, que voltou a ser contestado agora no estádio do Bonfim. Estamos já a ver algumas imagens que foram recolhidas pelas equipas de reportagem da CMTV que estavam no terreno em Setúbal e que nos mostram que houve bastantes lenços brancos mostrados a Bruno Lage, que, como é habitual, saiu de campo primeiro a que os restantes jogadores e os restantes elementos da comitiva benfiquista, sozinho, como sempre faz, mas com uma pressão cada vez maior sobre os ombros. Falou inclusivamente sobre a hipótese de colocar o lugar à disposição Bruno Lage no final do jogo. Disse que nunca vai querer ser um problema para o Benfica, mas sim uma solução. Também este jogo ficou marcado por alguns casos de arbitragem. Começamos por um que aconteceu aos 55 minutos, golo anulado ao Benfica. Tarabt fez o passe para Carlos Vinícius, que bateu Macaridze. O golo foi anulado por fora de jogo do avançado do Benfica. Neste caso, a margem é suficiente, António? Se a posição é exatamente esta, é evidente que sim. Não parece discussão. Lance sem qualquer tipo de dúvida. Sem qualquer tipo de dúvida. Lance de fácil análise este, Marco Pina. Sem dúvida, as imagens são esclarecedoras. O Vinícius está subejamente adiantado. Foi um fora de jogo bem assinalado e um gol bem armado ao Benfica. Seria o 2-1 a favor do Benfica, foi marcado por Carlos Vinícius, mas não contou. Este lance aconteceu aos 56 minutos. Vamos avançar com mais um caso de arbitragem. O Benfica pediu o pontapé de penalti por mão de Semedo. Pizzi fez o cruzamento, a bola bateu na mão do jogador do Vitória. Árbitro e vídeo-árbitro mandaram seguir neste lance que estamos a ver. Fizeram bem ou não, António? Na minha opinião, o jogador não tem o braço de lado. O jogador tem o braço caído, ele tem que ter os braços em algum lado. A bola vai-lhe à mão, na minha opinião, não é penalti. Na minha opinião, não é penalti. De acordo? De acordo também. Sim, não é penalti. E há um detalhezinho que é quando o lance está em movimento. Quando vemos o vídeo percebemos que a mão do Semedo está morta, que é que se diz, que os árbitros normalmente dizem, é um critério também. Quando a bola bate, a mão vem para trás, não está um monte tenso à espera de um contacto da bola. Portanto, é claramente um lance de mão casual e não é penalti. Um lance de fácil análise este também, Marco Pina? Sim, sem dúvida. Quando o Pizzi faz o cruzamento, o Semedo tem os braços em posição natural, não aumenta a volumetria, ou seja, é completamente casual esta mão. Bem um árbitro a deixar seguir o jogo. Mais um lance de arbitragem em que João Pinheiro e o vídeo-árbitro Luís Godinho concordaram. Agora vamos avançar com um lance aos 50 minutos. Aí foi mesmo assinalado penalti a favor do Benfica. O lance foi também com Semedo, mas com Ruben Dias, na sequência de um pontapé de canto. O vídeo-árbitro Luís Godinho alertou o árbitro João Pinheiro, que depois de consultar as imagens do vídeo-árbitro, assinalou penalti a favor do Benfica. Jorge, esta foi uma boa decisão ou não? Foi uma boa decisão.
Foi uma parvoíce do defesa, Exatamente. que não tinha nada que... Porque a bola No nem médio, ia, mas em momento defensivo, sim. sim, a bola nem ia para lá, não havia movimento, não havia perigo absolutamente nenhum e simplesmente meteu o cotovelo e cometeu uma falta que eu acho que muito bem auxiliado pelo tal VAR. Luís Godinho marcou um penalti que eu acho que é claro. Aqui teve uma intervenção correta do árbitro. Se seria falta a meio campo, também é falta na área. É uma falta escusada, estúpida, desnecessária, mas é falta e é um penalti bem assinalado a favor do Benfica. António, de acordo? Como disse, não vi a segunda parte, estou a ver as imagens agora aqui. Mas podes confiar aqui podes confiar no Sportingista e no Sportista. Já lá vamos ao Marco Pina. Sérgio, é um lance para ti suficientemente claro para haver intervenção do vídeo-árbitro como aconteceu? Sim, claramente. E é um lance que eu percebo perfeitamente que o árbitro não veja. O João Pinheiro normalmente molhadas dentro da área. E há uma tendência para os árbitros não se meterem nestas confusões dentro da área, os vídeo-árbitros não se meterem nas confusões dentro da área. Mas neste caso é muito claro. O movimento do braço do José Semedo. E Ruan Dias ficou no chão também, o que chama a atenção. Não, vais dizer que não é canto. Eu fiquei com a ideia que é. Parece, nós aqui na repetição estivemos aqui a tentar ver se tocava Já ou não. vamos voltar ao Benfica. Para já, Carlos Carvalhal vai reagir ao empate a 1-1 no estádio do Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir o técnico do Rio Ave. Disse ao seu jogador para se levantar e continuar a jogar. Ora bem, deixa-me só fazer aqui uma introdução. Eu queria só dar os meus parabéns aos meus jogadores. 9 jogos invencíveis, igualaram um recorde no clube que tem 38 anos, do tempo do saudoso Félix Mourinho. É digno de registro e queria dar os parabéns, acima de tudo, aos meus jogadores pelo empenho e pela atitude e por todo o comportamento como grupo que tem evidenciado desde o início da época. E também, por que não dizê-lo, vamos com mais 3 pontos do que na primeira volta. A primeira volta foi muito boa, fizemos 25 pontos. Estamos numa esteira muito boa e neste momento temos mais 3 pontos ainda do que na primeira volta e evidentemente que estamos satisfeitos. E fundamentalmente é isso que nos anima. Relativamente ao resultado, jogar com o adversário com a valia do Futebol Clube Porto no seu estádio, onde o histórico nos diz que em 11 jogos em casa tinham vencido 10 e tinham perdido apenas com o Sporting Clube de Braga, num jogo em que falharam 2 grandes penalidades, e chegarmos ao fim do jogo ainda percebendo, ou melhor, no início do jogo, percebendo que o Futebol Clube Porto tinha um ânimo acrescido porque o seu principal rival tinha perdido 2 pontos. Era uma tarefa hércula para nós, é uma tarefa muito difícil a todos os níveis. E creio que nós estivemos à altura das circunstâncias, preparámos bem o jogo, fechámos bem o jogo interior ao Futebol Clube Porto, obrigámos o Porto a jogar por fora, muitos cruzamentos, quer dizer que os nossos centrais estiveram muito bem, sem jogadores como Filipe Augusto e Diego, o nosso jogo mantendo o mesmo padrão, mas modifica um pouco, porque aqueles são mais jogadores de posse, são jogadores mais de passe curto, de ficar mais com a bola. Nuno, Taremi e Lucas na frente, nós sabíamos que podíamos fundamentalmente dar um jogo, para além de tentarmos ter a bola, que era o nosso grande objetivo, podíamos dar um jogo muito mais profundo, com mais transições. Acabou por ser um jogo muito difícil. Nos últimos 10 minutos, com a entrada do Mané e do Gelson Dalla, com um pouco mais de critério, se calhar poderíamos até, inclusivamente, chegar a mais um golo, o que seria, na minha opinião, muito injusto, porque o Futebol Clube Porto fez muito também para tentar vencer o mesmo, mas tivemos ali uma outra situação com um bocadinho mais de critério, porque estes jogos, no fundo, são assim, a equipa que está a dominar não consegue concretizar e depois há um ou outro momento de desequilíbrio e nós, nesses momentos de desequilíbrio, podemos ter sentenciado o jogo. Relativamente à situação do Gelson, eu já o disse várias vezes, eu gosto muito de futebol, eu adoro futebol, sou pago para entreter pessoas, as pessoas estão a ver o futebol na televisão e nunca nenhum jogador meu me poderá dizer que em alguma circunstância disse a um jogador meu para se atirar para o chão, para perder tempo, para fazer antijogo. Não há nenhum jogador que me possa dizer isso, porque não é essa a minha mentalidade e a da minha equipa técnica. Queremos jogar, acima de tudo, e andar com o jogo. Evidentemente, se me perguntarem a mim, gostarias neste jogo ter mais posse de bola, ser mais dominante com bola? Gostaria.
fundamentalmente na segunda parte, mas temos que compreender que jogámos contra uma equipa que queria ganhar, uma equipa muito forte, que transitou defensivamente muito bem, que não nos permitiu em determinada altura sair sequer ali perto da nossa grande área, mas a realidade é que nós depois fomos assentando o jogo, fomos saindo uma outra vez com critério, e nessas vezes que saímos com critério também criámos uma outra situação de pânico para a defesa do Futebol Clube do Porto. A ação de Carlos Carvalhal ao empate a 1 golo frente ao Futebol Clube do Porto, 9 jogos sem qualquer derrota para esta equipa do Rio Ave, o técnico também do Rio Ave a dizer que incentiva os próprios jogadores a não fazerem antijogo numa altura em que o resultado é positivo, como era o caso neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Estávamos a analisar a arbitragem do jogo no Bonfim, entre Benfica e Vitória, um lance determinante, aconteceu quando foi assinalado pontapé de penalti a favor do Benfica por falta de Semedo sobre Ruben Dias. Foi um lance em que houve intervenção do vídeo-árbitro, que foi Luís Godinho, alertou João Pinheiro, que viu as imagens e depois assinalou mesmo a penalti a favor do Benfica. Trabalhou bem aqui a equipa de arbitragem, Marco Pina? Sim, sem dúvida, Mariana. Se nós repararmos na imagem e verificamos onde é que está João Pinheiro, é aquela camisola amarela que está ali junto ao posto direito da baliza. O João Pinheiro tem o Semedo à sua frente e não consegue ver o que o próprio Semedo faz ao Ruben Dias. O Semedo com o braço esquerdo atinge o Ruben Dias, atinge-o de forma negligente. Muito bem o vídeo-árbitro a verificar isto, a induzir no árbitro a revisão do lance. O árbitro reviu o lance e fez muito bem ao marcar o pontapé de penalti. Foi uma excelente decisão e uma excelente entreajuda entre a equipa de arbitragem. Na sequência deste lance, o Benfica chegou ao golo do empate. Pizzi marcou de pontapé de penalti, mas ainda foi assinalado mais um penalti a favor do Benfica neste encontro. Aconteceu aos 75 minutos, por mão na bola de Artur Jorge, este pontapé de penalti, que foi assinalado logo em campo pelo árbitro João Pinheiro. A bola, como vemos nestas imagens, bateu na mão do defesa do Vitória. A decisão foi ou não boa, Jorge Amaral? Sim, eu penso que sim. Acho que sim. A mão tem ali uma volumetria. Portanto, propositada ou não, é um facto que ela existe, portanto, acho que é penalti, independentemente, segundo, para cima do ombro ou abaixo do ombro, essas confusões que às vezes as pessoas arranjam, mas de qualquer das maneiras há uma volumetria e ela toca na mão, acho que o penalti é claro. Para esta imagem parece uma boa decisão, António? Parece que sim. Sérgio e André, de acordo? Sim. Bem marcado. Foi assinalado logo por João Pinheiro em campo. Aqui a volumetria fez a diferença, Marco Pina? Sim, como podemos verificar, o Artur não tem o braço em posição natural, tem o braço direito completamente esticado, até há um movimento ascendente do próprio braço em direção à bola, era por demais evidente. Excelente decisão da equipa de arbitragem, neste caso liderada por João Pinheiro, ao assinalar este pontapé de penalti. Arbitragem de João Pinheiro neste jogo entre Benfica e Vitória. O vídeo-árbitro deste encontro foi Luís Godinho. Não houve, neste caso, intervenção do vídeo-árbitro. Foi logo o João Pinheiro quem assinalou a pontapé de penalti ainda em campo. Certo é que foi um resultado negativo para o Benfica, que nas últimas 5 jornadas do campeonato perdeu 10 pontos e por isso mesmo há um forte aparato policial na chegada da equipa do Benfica. Nestas imagens que estamos a ver neste momento, o autocarro do Benfica, a equipa dirigiu-se até ao centro de estágios do Seixal e, como pudemos perceber, implicou uma forte operação de segurança, uma vez que os adeptos estão descontentes com esta série de resultados. O Benfica venceu apenas um dos últimos 8 jogos, mas como podemos perceber pelas imagens recolhidas pela CMTV, foi num ambiente calmo que o autocarro entrou no centro de estágios do Seixal. Ter-se-ão deslocado até aquela zona alguns adeptos, mas vemos também vários agentes de autoridade que impediram que qualquer pessoa estranha se aproximasse do autocarro no momento em que este entrou no centro de estágios do Seixal. Ainda no estádio do Bonfim, Bruno Lage realçou que veio para o Benfica para ser a solução e não o problema. Foi a resposta do técnico quando questionado sobre se vai colocar o lugar à disposição se o mau momento do Benfica continuar. Pois é, para já eu não consigo falar em termos de futuro. Veja, nós tivemos um ano a vencer, provavelmente vocês não previam isso e aconteceu, e agora estamos há um mês sem conseguir vencer, e talvez ninguém previa isso. A minha situação foi sempre de vir como sendo uma solução, por isso, enquanto eu for a solução, não há problema nenhum, quando passar a ser problema, também não há problema nenhum. António, Bruno Lage ainda é mais solução do que problema ou não? Por enquanto, para mim, não é problema. Agora, o que não há dúvida é que há coisas no Benfica que têm que ser revistas. Portanto, há manifestamente uma crise de forma em alguns jogadores do Benfica. É claro, é evidente para quem vê o futebol.
E, obviamente, que esses jogadores têm que sair, não têm que ser substituídos, não podem jogar. Há outros jogadores. Portanto, se realmente tínhamos uma equipe que não era grande coisa para a Europa, mas que dava conta do recado no campeonato cá fora, o que me preocupa não são só estes resultados, é realmente umas exibições muito fracas por parte do Benfica. Portanto, e acho que o Mister Bruno Lage estuda muito as outras equipes. Eu acho que deve-se preocupar mais em estudar a equipe do Benfica, por forma a que o Benfica jogue com a mesma alegria e com a mesma vivacidade com que ele o pôs a jogar. Porque a gente não esquece aquilo que ocorreu o ano passado, onde estava praticamente tudo perdido e para além de resultados ótimos que permitiram ser campeão, vimos também o Benfica desenvolver um futebol de ataque. É certo que não temos cá um dos jogadores que foi embora, mas caramba, dos outros todos que cá estão, não se conseguem pôr a jogar. Não conseguem fazer melhor do que o que está a acontecer. Portanto, não pode haver realmente filhos e enteados. E quem não está a jogar em condições, tem que encostar às boxes. E tem que jogar aqueles que têm mais condições. O que é que quer dizer com isso? Bruno Lage está a ceder no que diz respeito a opções, à maior ou menor importância que cada jogador tem no balneário? A mim faz-me alguma confusão alguns jogadores que a gente vê claramente que não estão nas melhores condições, quer físicas, quer psicológicas, portanto falham nos momentos em que não deviam falhar, faz-me impressão. Não, sabe que eu não gosto de dizer os nomes dos jogadores, não gosto só em alturas, já a semana passada, há 15 dias, me irritei aqui com o Seferovic por causa das atitudes dele, mas não gosto, prefiro não falar. É manifesto, todos os benfiquistas e as pessoas que gostam de futebol veem que o Benfica está com pedras base que estão a render muito menos do que habitualmente rendem. Pronto, o resto é conversa. Mas é o Pizzi, o Tomás Tavares... Já agora eu ajudo-te. Não, mas eu posso lançar um nome. Os adeptos do Benfica. Seja a tua opinião, tenho a minha opinião. Pronto, não queres dar, mas por exemplo, os adeptos do Benfica andam irritadíssimos com Pizzi. Mas mesmo com o subrendimento de alguns jogadores, há aqui ou não responsabilidade do treinador na forma como tem montado e mexido na equipa? Eu penso que sim, sobretudo na transição defensiva. O Benfica por simplesmente não defende. Não defende no seu todo. É uma coisa inacreditável. O Benfica permite. Hoje nem foi dos jogos mais graves nesse aspecto, mas nesta série negra que o Benfica tem tido, o Benfica tem permitido que se chegue com perigo à área do Benfica com uma facilidade que não acontecia no passado. Isso é uma coisa que salta aos olhos. Não marca, pá. As alas do jogo de futebol. Sérgio, não sei se está de acordo comigo, estava a olhar para mim com a cara de que eu não... Nós continuamos a ver também algumas imagens do Bonfim. Vemos no canto superior direito que houve adeptos que mostraram lenços brancos ao treinador do Benfica. Já tinha havido alguns no jogo anterior, mas poucos. Desta vez foram mais e vemos na nossa imagem agora em todo o nosso ecrã que a contestação foi bastante no final do encontro, com alguns lenços brancos, foram mais do que aqueles que vemos nestas imagens, mas as nossas equipas de reportagem que estavam no terreno também nos deram essa informação. O Porto acabou por não aproveitar, Sérgio, este deslize do Benfica, mas no final deste jogo, Bruno Lage tinha ou não virtualmente um lugar em risco? Virtualmente... Eu não acredito que o Benfica mude treinador até o final da época. Por muito que as coisas corram mal ou descambem a partir de agora, eu não acredito que antes do final da época o Benfica mude treinador. Mas obviamente que a questão Bruno Lage e a questão do banco do Benfica vai ser avaliada no final da época, obviamente. E vai depender necessariamente... Bruno Lage tem alguma hipótese de continuar a ser treinador do Benfica se o Benfica não for campeão esta época? Então, se não for campeão? Sim. Eu acho que tem porque já tivemos exemplos no passado no Benfica, com Vieira, com Jorge Jesus, obviamente. Mas, por exemplo, olhando para essa comparação que tem sido feita algumas vezes, quando Luís Filipe Vieira segura Jorge Jesus, o Benfica foi a todas as decisões e acabou por perder todos os objetivos no final. Desta vez, Bruno Lage teve uma vantagem de 7 pontos e acabou por desperdiçá-la. Caso perca o campeonato, são situações diferentes. Por outro lado, Jorge Jesus está a fim de contrato, acabava o contrato e o contrato foi renovado. Bruno Lage tem contrato com o Benfica. Também há essa diferença. Mas há eleições, também há essa diferença. E há eleições este ano em outubro, obviamente. Eu acho que se não vencer no campeonato será difícil Bruno Lage continuar, mas é uma leitura minha. Mas não me ponho de parte essa hipótese. Já agora só uma pincelada. Uma garantia de que Bruno Lage não será despedido tem a ver também com o facto de estar tudo muito em aberto.
e despedir Bruno Lage antes do final do campeonato é uma impossibilidade, porque Vieira aí responsabilizava-se ele próprio pelo destino do campeonato. E, portanto, imagine-se que despedia Bruno Lage numa altura destas, o Benfica não era campeão e a responsabilidade já não era de Bruno Lage, já era de Vieira. Portanto, garantidamente, Bruno Lage vai até que já agora não esteve hoje no estádio do Bonfim por problemas de saúde. Temos essa informação que não foi esta deslocação a Setúbal por problemas de saúde. O presidente do Benfica, como dizias há pouco também, e realçaste a questão das eleições que se aproximam. Jorge, estas decisões que Luís Filipe Vieira vai tomar até então, até abril, quando houver eleições, nomeadamente relativamente à posição do treinador, são ou não também de extrema pressão para este presidente? Eu acredito que sim. Acho que não podemos dissociar tudo aquilo que se está a passar na equipa de futebol, mais tudo aquilo que anda a girar à volta do nome de Luís Filipe Vieira em N situações e de Benfica, em que está em alguns casos judiciais e tudo isto. E outros não judiciais, como as OPAs, por exemplo? Outras, para além outras. De muitas coisas que andam à volta no meio disto. Não nos podemos dissociar deste discurso que ele falou. Sobre discursos, vamos agora ouvir Sérgio Conceição, vai reagir ao empate a 1-golo na recepção ao Rio Ave. O Porto tinha a oportunidade de aumentar para 3 pontos a vantagem sobre o Benfica, mas desperdiçou essa oportunidade, mantêm-se os dois rivais separados por 1 ponto. Vamos conferir a reação por parte de Sérgio Conceição. Vamos entrar em direto para a RTP3. Eu perguntava, Sérgio, e já soube que na Flash fez menção a um penalti não assinalado, na sua opinião, sobre Marega, creio que mais ou menos aos 15 minutos da segunda parte. Artur Soares Dias teve influência neste resultado de forma direta? Teve. Está respondido. Próxima questão. Força. Boa noite, Sérgio Conceição. Estamos em direto para a SIC Notícias. Pedia-lhe, obviamente, perguntava-lhe se queria desenvolver na afirmação que acabou de fazer sobre a influência de Artur Soares Dias no resultado final. Pedia-lhe também uma análise ao jogo e depois perguntava-lhe se o preocupa de alguma forma o facto de o Porto, nos últimos 3 jogos, todos os golos do Porto no campeonato terem sido marcados por defesas. Bem, análise ao jogo. Eu previa que o Rio Ave se apresentasse com uma linha de 5 contra as centrais, sabia da ausência dos médios e normalmente, e já é habitual, já é recorrente nas equipas que jogam contra nós, tentam de certa forma reforçar a linha defensiva. Daí a aposta no Nakajima por trás do Soares, jogando o Marega à esquerda e o Otávio na direita. Eu acho que conseguimos, de certa forma, entrar bem no jogo, fazer o golo. Tivemos mais uma outra ocasião ali, ou situações a rondar a baliza, onde faltou finalizar. E penso que a primeira vez que o Rio vai à baliza, consegue o empate. Entramos na segunda parte com muita vontade de dar a volta ao jogo. Tivemos praticamente durante os 90 minutos, que foi nos descontos que o Rio Ave conseguiu sair com algum perigo, também aproveitando um bocadinho aquilo que era a nossa grande vontade de ganhar e aproveitando os homens, ou muitos homens que eu meti na frente exatamente para ganhar o jogo. Mas durante os 90 minutos fomos uma equipa que tentou tudo por fora, por dentro, sendo anulado um golo. Não sei em que momento é que as linhas são traçadas, no momento em que, ou seja, nessa situação em que o Sérgio está a ajustar, se é um milésimo segundo antes, se é depois, se calhar já não está a 3 centímetros, se calhar está a 3 centímetros em jogo, quer dizer, vocês sabem que isto complica aquilo que é o futebol, mas aí não há nada a dizer. Há uma linha que é traçada, é a favor, é contra, temos que aceitar. Agora, aquilo que mais me preocupa, como eu tinha sentido na divisão que fiz ao jogo e tinha dito, à medida que vai caminhando para o final, vai ficando mais difícil ganhar jogos. Mais difícil ganhar jogos. E nós vimos hoje. Eu dou este exemplo. E vocês com certeza que estiveram atentos ao jogo e viram o jogo. Diogo Figueiras leva amarelo sobre uma falta sobre o Alex. Ok? O cruzamento parte e o Diogo Figueiras chega tarde
e ceifa praticamente o Alex, depois da bola ter partido. Foi amarelo para o Diogo Figueiras, foi falta. O porquê de não assinalar um penalti daquele tamanho, numa circunstância praticamente igual, sobre o Marega? É uma pergunta, é escandaloso. É escandaloso. Porque este mesmo árbitro, que eu acho que é dos melhores, se não o melhor árbitro português, pelo menos em termos de votação, daquilo que consideram, o ano passado, em Vila do Conde, foi exatamente a mesma coisa, 2 penaltis, que não marcou. E o ano passado, em 10 jogos, tivemos 9 vitórias e o empate foi em Vila do Conde, com este senhor. Eu sei que esta fase final há muita pressão, há a pressão de toda a gente, ok? Eu acho que é incompreensível, o árbitro até pode estar sobre essa pressão, mas ter, hoje em dia, ferramentas nessa ajuda e não se dizer nada. Porquê? Que receio é que há? Que medo é que há? Porque era justo que se marcasse o penalti, era justo que nós fôssemos vencedores, fomos melhores a todos os níveis. Fomos melhores a todos os níveis. E isto revolta e deixa o grupo revoltado. Mas isto dá-nos uma força incrível que vocês não podem imaginar. Dá-nos uma força incrível que vocês não podem imaginar. Para lutar até a última gota, até o último minuto do campeonato. Porque vamos lutar, vamos dar muita luta, independentemente de tudo. Muito obrigado. Boa noite. Sérgio Conceição, e que teve um sentido quase único, a arbitragem de Artur Soares Dias e também a videoarbitragem de Vasco Santos. Recordou inclusivamente os jogos da época passada e disse com todas as letras que a arbitragem teve influência direta na forma como o Porto não venceu este jogo frente ao Rio Ave. Disse que foi escandalosa esta arbitragem. Jorge já aqui disse que não chega para justificar o facto de o Porto ter vencido este jogo, mas revê-se nesta reação por parte de Sérgio Conceição ou não? Não, eu acho que é que as coisas... que se nós víamos esta reação, o após-jogo, com a conferência antes do jogo, tem alguma relação. E porquê? Porque todos nós ainda temos a memória daquilo que se passou nos últimos jogos do ano passado. E não nos podemos esquecer do jogo do Benfica em Vila do Conde. Não nos podemos esquecer este João Pinheiro, que hoje até esteve bem, o que ele fez no jogo em Santa Maria da Feira. Não nos podemos esquecer o que aconteceu em Moreira de Cónegos. É claro que tudo isto, se nós formos indo para a parte final, estes erros têm uma importância muito grande. Como tiveram os primeiros jogos do campeonato. Como tiveram os primeiros jogos do campeonato a vosso favor. Como este ano aos 4 segundos pôr um tipo do Guimarães na rua. Tu daqui a bocado já falas outra vez da invasão da Maia, porque a tua memória só chega até aí. Não, é como a tua. Daqui a bocado já o ano passado. Mas é só a parte final do campeonato. O início do campeonato não conta. Como eu queria acabar de dizer, se nós formos a ver isso, nós vamos a caminhar para o fim, em que os jogos são mais difíceis de ganhar, até por esta atitude destas equipas que, bem organizadas, conseguem dificultar com mais ou menos pressão. Eu até nem vi um Porto com muita pressão. Com alguma, claro que tem que existir, existe sempre. Agora, eu vi um Porto numa primeira fase de construção, a tentar não ir com muita sede ao pote. Foi isso que eu vi, a ter atenção, medo talvez um pouco, de arriscar, a ir pela certa e depois, quando na parte final, nos últimos 20, 25 minutos, a ir com tudo, a pressionar muito mais alto e a correr o risco que correu em 3 ou 4 contra-ataques de ter sofrido golo. Agora, Carlos Carvalhal falou disso. Exatamente, portanto, é isso que eu acho que foi uma equipa até inteligente, não é? Agora, falta definir. Agora, se eventualmente se criam determinados lances, eu falo dos lances de grande penalidade, e estamos a falar de uma pessoa em causa, uma pessoa especialmente. O árbitro teve bem, não teve, no seu cômputo geral, não teve mal na amostragem dos amarelos, mas quem está no VAR teve, num espaço de uma semana, uma visão espetacular quando foi a favor do Benfica os penaltis, conseguem definir 3 centímetros num fora de jogo, legalizar isso, e não consegue ver o tal penalti de um tamanho da Torre dos Clérigos. Eu sou uma pessoa que, pessoalmente, gosto muito do Soares Dias, acho que é um bom árbitro, dos melhores que a gente tem, erra como todos os outros, mas em Moreira de Cónegos, penalti sobre o Corona, foi preciso o VAR o chamar.
contra o Benfica foi preciso o VAR o chamar. Agora nem o VAR o chamou. Quer dizer, isto as pessoas têm que fazer um bocadinho de reciclagem, ver até onde é que, com o campeonato a andar, que atitude é que vão ter. Têm que ser o mais sérios possíveis, apesar de estarmos nas quaresma, estamos quase na quaresma, acho eu, agora não é preciso andar a rezar missas em tudo o que é lado, não é? António, olhando para o campeonato como um todo, o Porto tem ou não razão de queixa? Não, sinceramente não tem razão nenhuma de queixa. Já foi este ano favorecido várias vezes e o Benfica já foi este ano várias vezes prejudicado. Portanto, não tem nenhuma razão de queixa. Agora, isto é habitual, o chorinho. Quando é a favor deles, não há problema nenhum. Está tudo bem, está tudo certo. A arbitragem é impecável e não há problemas nenhuns. Quando não é a favor... E vem com os padres e com as missas, quando o Tribunal já esclareceu o que eram os padres e com as missas. Talvez o virem muito com isso, venham a ter alguns desgostos. Insistirem muito nessa conversa. Mas enfim, o que acho que os erros vão para dois lados. Hoje eu já admiti que na realidade não vendo, mas todos aqui disseram que era penalti. Confio na palavra de todos, que foi um penalti que não foi marcado, portanto tudo bem. Mas isso já aconteceu este ano várias vezes ao Benfica. Várias vezes. Agora o problema é sempre o mesmo. Não aconteceu connosco, mas o ano passado. Mas no Benfica viu, mas no outro não viu. Estava em causa, era se tivesse visto alguma coisa que não correspondesse à verdade. No Benfica viu os penaltis que foram penaltis. E marcou. Hoje não viu. Estamos de acordo que foi um erro. É que estás enganado. Tudo bem. Isso é que estás enganado, é que não foram venceu penaltis. E por isso não aproveita em termos de classificação mais um deslize do Benfica, que continua numa crise de resultados. Bruno Lage assumiu que o Benfica tem de voltar aos bons resultados o mais rápido possível. O técnico disse ainda que não se vai esconder e que está consciente da desilusão dos benfiquistas. Não nos vamos esconder atrás de nada, damos a cara, estamos conscientes da tristeza e da desilusão dos nossos adeptos e temos que continuar neste rumo de levantar-nos o mais rápido possível, olhar para aquilo que temos sido feito, mas não podemos estar-nos a lamentar de nada, porque quanto mais tempo tivermos a lamentar, é tempo perdido. É olhar em frente e seguir e treinar para resolver este problema de criar várias oportunidades de gol, inclusive um penalti, que nós conseguirmos colocar primeiro em vantagem e depois temos que andar nestes últimos jogos andar a correr atrás do prejuízo. Foi uma reação, Sérgio, na linha da reação que Bruno Lage já tinha tido no jogo anterior, frente ao Moreirense. Hoje falou de falta de eficácia da parte do Benfica, destacou os penaltis falhados, mas é ou não mais do que isso, este problema sobre o qual tem falado várias vezes Bruno Lage? É claramente. E o Benfica, é verdade que até no jogo com o Moreirense e neste jogo agora em Setúbal tem duas oportunidades, dois penaltis que podem colocar a equipa em vantagem e, possivelmente, é mais difícil uma equipa grande perder uma vantagem. Depois de chegar a uma vantagem, dificilmente não ganha o jogo. Nestes jogos, o Benfica, se marcasse o gol 2-1 aos 75 minutos com aquele penalti, eu acho que dificilmente empatava o jogo ou não o ganharia. Mas acho que isso explica muito pouco do futebol Benfica, porque o Benfica teve os dois penaltis, é verdade, e teve muito poucos lances de perigo, além desses penaltis. Na primeira parte só me lembro de um cabeceamento do Samaris, já acabar a primeira parte. Aliás, a grande oportunidade da primeira parte pertence ao Vitória de Setúbal, um remate de Zequinha. E na segunda parte o Benfica, eu pergunto, quantas oportunidades claras de gol teve o Benfica além dos penaltis? Claras. Há um remate de Grimaldo à entrada da área, um bom lance, e não me lembro de mais nenhuma, sinceramente. Portanto, acho que... Penso que do Pizzi que ele falha Diego Sousa no final tem dois cabeceamentos, mas não houve muitas oportunidades de gol da parte do Benfica. Portanto, acho que reduzir isto a uma questão de eficácia, acho que é redutor e acaba por... E há ou não também uma tentativa de afastar um pouco a responsabilidade? De Bruno Lage? Sim. Eu acho que é um discurso muito normal de um treinador. Eu não creio que seja isso, porque acho que é um discurso muito normal de um treinador, porque tenta dar uma explicação simples a uma equipa que está a jogar sobre brasas, que o Benfica hoje, e acho que a exibição da primeira parte diz muito sobre o momento do Benfica. A lentidão de processos, e o Vitória de Setúbal foi uma equipa muito compacta e que jogou com um bloco baixo, muito fechada, mas o Benfica nunca teve velocidade, nunca conseguiu ter confiança para trocar a bola com velocidade. E isso deve-se muito ao facto de ser uma equipa onde os jogadores estão todos muito pressionados e que precisam de muito tempo para não cometer erros. Em gestos técnicos, na recepção, o primeiro toque, o passe,
São coisas muito simples, mas que travam completamente a forma como a equipa joga, toda a dinâmica da equipa. E portanto, acho que o próprio treinador sabe disso e percebe disso. E a forma mais fácil de convencer a equipa que as coisas não estão tão mal como parecem é passar a mensagem de que é um problema de eficácia, de não marcar as oportunidades. É o facto que o Benfica teve períodos da época em que jogou igualmente, fez exibições pobres como estas que tem feito e ganhou jogos. Lembro de um jogo em Moreira de Cónegos, creio que o Benfica deu a volta com 2 golos muito perto do fim. Nesta fase em que as coisas não estão a sair bem a quase ninguém. Neste momento estamos a ver também já algumas mensagens que estão a ser colocadas nas redes sociais. Eu pedia que me confirmassem se esta mensagem é de hoje ou não. Eu consigo lê-la, mas precisava da confirmação se é de hoje. Aconteceu há 3 horas esta mensagem. Digam o que disserem. Jorge Jesus foi o melhor treinador do Benfica. É uma posição que se tem repetido ao longo das últimas semanas da parte de adeptos do Benfica. Vários pedem o regresso de Jorge Jesus. Aqui, inclusivamente com a hashtag Volta Jorge Jesus. Não é Páscoa, mas o Jesus podia vir para o Benfica já. Aqui numa referência a algo que foi dito por Bruno Lage na divisão ainda deste jogo, quando foi questionado pela CMTV sobre se também estava preocupado que, mantendo esta crise de resultados, Jorge Jesus pudesse também ameaçar o próprio lugar. Bruno Lage disse que não era Páscoa e por isso não ia falar de Jesus, com alguma ironia, uma expressão que é agora recuperada também por parte de alguns adeptos. Aqui mais uma reação, e são várias, como podemos perceber, por estas mensagens, todas elas desta noite, há 3 horas, o que acontece, o que significa que aconteceram, foram escritas já depois do empate a 1 golo do Benfica frente ao Vitória. Mais uma que diz que o Benfica não está bem com este treinador, que venha Jorge Jesus na Páscoa. Uma mensagem clara por parte de vários adeptos do Benfica que pedem o regresso de Jorge Jesus. Já aqui avançamos em exclusivo que Luís Filipe Vieira tem essa intenção de fazer regressar Jorge Jesus, mesmo que seja no final desta época, e estaria disposto a dar um salário milionário ao técnico do Flamengo, que nesta altura ainda não renovou a contrato. O Benfica desmentiu que estivesse a negociar qualquer regresso de Jorge Jesus, mas temos a informação sobre a intenção por parte do presidente do Benfica, numa altura em que Bruno Lage vai sendo cada vez mais contestado. Aqui uma comparação também entre Rui Vitória e Bruno Lage. Foram sensivelmente 5 anos. Nesses 5 anos jogou-se bom futebol, mas durante 6 meses apenas. Portanto, aqui mais uma reação a criticar a forma como o Benfica está a jogar, comparando este Benfica também ao Benfica de Rui Vitória. Mais uma reação, como podemos ver, sucedem-se as reações por parte dos adeptos do Benfica e que são sobretudo dirigidas ao treinador Bruno Lage, sinais de contestação para o treinador do Benfica por um lado, sinais de que gostariam de ver o regresso de Jorge Jesus ao Benfica por outro, tendo sido este ao longo dos últimos tempos um tema sempre sensível para os benfiquistas, porque foi alvo de Luís Filipe Vieira Jorge Jesus na altura em que Rui Vitória deixou o comando técnico do Benfica. O regresso acabou por não acontecer. Nessa altura, a massa adepta do Benfica mostrava-se muito dividida relativamente a esse eventual regresso. Sabemos já há bastante tempo, António, que não é dos adeptos do Benfica que gostaria de ver a Jorge Jesus de volta, mas pelo que vai sentindo em torno do universo benfiquista, nesta altura a balança está ou não mais equilibrada, ou não há até mais adeptos do Benfica que gostariam de ver este regresso? Equilibrada não está toda. Agora, que há muita gente que realmente gostaria que o Jorge Jesus regressasse, isso é inevitável, quando aqui há um ano não acontecia nada. Mas isto, eu não, com toda a sinceridade, não dou valor nenhum a isto. Estas pessoas são as mesmas pessoas que, quando o Jesus perdeu, vilipendiaram o Luís Filipe Vieira de o ter reconduzido, quando não perdeu um ano nas decisões. Perdeu 3 anos. Perdeu 3 anos seguidos. São as mesmas pessoas. Portanto, tudo se resolve com a demissão. Infelizmente, com a demissão e com a volta de outra pessoa. Portanto, e era bom, ouça, Mariana, se me dissessem que o Jesus voltava e o Benfica passava a ganhar os jogos todos, que não havia estes deslizes e que ganhava tudo,
Que venha ao Jesus. Isso é uma novidade. Que venha ao Jesus. Isso é uma novidade. Claro, que se faça já ali um horário eu quero é que o Benfica dizer ganhe. que tu disseste que venha ao Jesus. Desculpa, mas tens de me dar essa garantia. Agora, a garantia que eu tenho é que é um treinador como outro qualquer queres uma e que garantia, vai exigir por parte do Benfica um esforço de ordem financeira, isto é, aquilo que tem sido construído nestes últimos anos vai outra vez para lá abaixo. Mas é uma novidade. Vai ser comprar à doida. E a academia, o melhor é fechar portas porque deixa de funcionar. Mas queres garantia de vitória melhor? Jesus fez hoje, está neste momento a falar numa conferência de imprensa, fez hoje o jogo 50. Nesse tem 74% de vitórias e ganhou 5 títulos. Portanto, eu é que não quero o Jorge Jesus no Benfica. Eu conheço o futebol brasileiro. Eu conheço o futebol brasileiro que tu provavelmente não conheces. Não conheço tão bem como tu, de certeza. Conheço bem o futebol brasileiro e sei o que é que se lá passa e sei perfeitamente qual é a diferença. E conheces bem as Ligas Europas onde ele levou. Conheces bem as Ligas Europas onde ele levou o Benfica à final. Conheces os títulos de campeão português que ele deu. Perdeu sempre. Quantos treinadores levaram o Benfica a finais? Europeias. Sim, europeias. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Sabes quantas vezes é que o Benfica teve? Mas na Liga Europa, tu sabes quantas vezes é que com as equipes que o Jesus teve em 6 anos de Benfica, quantas vezes é que chegou aos quartos de final da Champions League? Até em 6 Jesus foi quantas vezes? Em 6 anos. Até em 6 Jesus foi quantas vezes? Quando as coisas correm mal, é fácil. Mas, António, não percebas mal. António, não percebas mal. Eu quero o Jorge Jesus longe do Benfica. Por mim também eu quero ver longe, que seja muito feliz. Jorge Jesus, nesta altura, Jorge Amaral, seria ou não uma decisão de menor risco para Luís Filipe Vieira promover o regresso de Jorge Jesus, comparando com aquele momento em que Rui Vitória deixou o comando técnico do Benfica? Pois, porque realmente naquela altura tinha ganho, não era? Vinha de um ciclo vencedor. Acredito que haja muita gente que goste de ganhar menos, prefira ganhar menos para alimentar os seus egos do que propriamente quer que as suas equipas ganhem mais, mas isso é absolutamente normal. Também entendo estas situações das redes sociais, porque muitos destes, se calhar, passaram aqui há 2 meses atrás, estavam a elogiar o trabalho de Bruno Lage, tal e qual como hoje aqueles que elogiam o Sérgio Conceição há um mês e meio atrás ou 2 meses, estavam a dizer que já tinha chegado o seu tempo. Portanto, tudo isto é taxativo. Agora, é um facto, não é ideias, não é pessoas que não gostam, que têm um ódio de estimação para com Jorge Jesus, que possam pôr em causa a qualidade do jogo dele. Não nos podemos esquecer que o Benfica este ano foi buscar um jogador de 20 milhões na Alemanha que está sentado no banco, foi buscar outro ponta de lança 17. De 20 milhões que foi vendido. Mais um 17, mais um 17. 16. Não nos podemos esquecer aquelas contratações que fizeram a meio da época e que já algumas que já saíram. Ajuda-me naquele lateral, aquela ala esquerdo que já foi, o Caio Lucas, mais outro. Estamos a falar de um investimento muito grande. Estamos a falar de um Morata que está a jogar na B, que custou, acho que também, um valor considerável. Estamos a falar de muito dinheiro, de muito investimento. E o que estavam a pensar era que realmente aquilo que é mandado para os benfiquistas, em termos de imagem, de presidente, mensagem, não é imagem, mensagem do presidente é que nós estamos no país das maravilhas, dominamos tudo e todos, temos dinheiro, compramos onde quisermos, atingimos os mercados, temos um plantel fantástico para o Zivkovic estar em casa a ver o jogo e a ganhar principescamente aquilo que ele ganha este ano e mais aquilo que vai ganhar para o ano. Portanto, o dinheiro abunda. E conseguem estar, se hoje o Porto tem a sorte, ficavam a 11 jornadas do fim, penso eu, a 3 pontos. O Porto com uma vantagem enorme contra uma equipa que está intervencionada pela UEFA, aqui anda instalada com toda a gente, que tem bois, que tem ratos, que os jogadores andam todos, estavam tudo atrás. Quer dizer, o país das maravilhas estava atrás do inferno. E de um momento para o outro é claro que os sócios veem, pois, alguma coisa se passa, é estranho. Então se nós temos tudo, temos dinheiro, temos jogadores, temos o melhor plantel, porque têm, então estamos atrás e jogamos pouco, que venha alguém, que haja investimento e que ponha a equipa a jogar. E isso é um facto, Mariana, que o Jesus tem os seus defeitos, como todos, mas põe as equipas a jogar. Sérgio, pelo que tens acompanhado também, há ou não um crescer do movimento de adeptos que gostavam de ver Jorge Jesus de volta ao Benfica? Nós ouvimos os tweets ali, mas também há muito, e estava a ver até no Twitter, há muitos tweets de benfiquistas a dizer que se Jorge Jesus volta ao Benfica, deixam de ir ao estádio.
também. Acho que é um nome fraturante. E parece que há equilíbrio ainda, fazendo, por exemplo, aquela comparação que há pouco pedi ao Jorge para fazer, naquele momento em que saiu o Rui Vitória e em que Jorge Jesus foi hipótese, e para agora. Não é diferente? Não, obviamente que o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, o imenso sucesso de Jorge Jesus no Brasil, no Flamengo, fez com que eu creio que lhe deu uma coisa que o próprio José Mourinho teve quando saiu de Portugal e começou a vencer a Inglaterra, que tornou-se mais unânime no país, tornou-se diria, amado de uma forma mais global por quase toda a gente em Portugal. Tornou-se consensual, mais consensual. E isso pode ajudar um regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Mas, e continuo a dizer isto, há muita gente, muitos benfiquistas, está aqui um ao meu lado, por exemplo, que não quer Jorge Jesus de volta no Benfica. E é uma decisão que, se o Benfica se vier a tomar na próxima época, é uma decisão que vai causar discussão e algumas fraturas dentro dos benfiquistas. Será sempre uma decisão de risco? Será que, obviamente, terá riscos. Mas qualquer escolha do treinador há sempre riscos associados, obviamente. Mas é uma decisão mas sempre olhando também para as eleições, por exemplo, que se sim, mas depois tudo isto resume sempre ao mesmo, que é Jorge Jesus chega, haverá malta chateada e a dizer que não vai ao estádio. Resultados, não é? A bola começa a entrar, está tudo bem, não é? Como é óbvio. Não é uma boa estratégia para as eleições. Acho que não é uma boa estratégia para as eleições. Sobre a falange de... Possivelmente vai dividir mais do que possivelmente Vieira quer. Eu acho que um possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica teria que ser acompanhado com uma ação de comunicação e de marketing muito forte, no sentido de convencer muita gente. E já que pegaste nesse lado da comunicação, está aqui um homem da política que sabe precisamente que isso se faz, não é? A maior parte dos adeptos do Benfica, ou muitos deles, dos que não concordam com o eventual regresso de Jorge Jesus, falam sempre na passagem de Jorge Jesus pelo rival Sporting, sobretudo pela forma como Jorge Jesus comunicou. É ou não injusto da parte dos adeptos do Benfica que façam essa referência? Olha, Mariana, o Jorge Jesus passou pelo Sporting, onde não foi campeão, e deixou em mim uma excelente impressão pelo futebol que meteu o Sporting a jogar e por ter tornado o Sporting competitivo. Já vamos voltar ao momento do Campeonato Português, não percas esse raciocínio. Vamos falar sobre o Campeonato Português, que continua em aberto. É seguir uma curta pausa nesta ligadora. Até já. Continuam separados por apenas um ponto o Futebol Clube do Porto e Benfica, ambos que escorregaram na jornada 24 do campeonato. 2 empates. Sofia Pissarro, boa noite. Vamos recuperar os principais momentos dos jogos de hoje. Vamos a isso, Mariana, até porque, como dizes, o Futebol Clube do Porto empatou uma bola com o Rio Ave em jogo do campeonato. Os Dragões tiveram um golo anulado por um fora de jogo de 3 centímetros. Depois do empate do Benfica, o Futebol Clube do Porto tinha aqui uma excelente oportunidade para se distanciar ainda mais do eterno rival. E aos 5 minutos, valeu Chiesek evitar o golo dos Dragões. Mas aos 18 minutos, nada pôde fazer Chiesek. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Nakajima, que assistiu Mbemba para o primeiro golo do jogo. No entanto, a vantagem do Futebol Clube do Porto não durou muitos minutos. Taremi aproveitou a passividade da defesa dos Dragões para restabelecer a igualdade. 8º golo do avançado no campeonato. A reviravolta podia ter acontecido aos 35 minutos, mas Marchesin fez uma excelente defesa. Na segunda parte, a polémica instalou-se com bastantes protestos do Futebol Clube do Porto. Marega foi derrubado na área, mas nem o árbitro, nem o vídeo-árbitro assinalaram falta. Aos 72 minutos, Taremi esteve perto de brilhar novamente, mas a bola saiu muito por cima. Aos 78 minutos, novo lance insólito no Dragão. O Futebol Clube do Porto marcou o 2-1, mas foi anulado por fora de jogo de Soares. No momento do remate de Sérgio Oliveira, o avançado dos Dragões estava em posição irregular, por 3 centímetros. O Futebol Clube do Porto desperdiçou assim a oportunidade de aumentar a vantagem sobre o Benfica. Já o Benfica também escorregou no Bonfim e empatou a um golo. Vamos olhar também para esses momentos. O Vitória de Setúbal adiantou-se no marcador aos 46 minutos. Carlinhos entrou na área e colocou a equipa da casa na frente do marcador. Foi também um penalti assinalado pouco depois, aos 51 minutos. O Benfica chega ao empate
Penalti assinalado a favor dos encarnados por falta de Semedo sobre Ruben Dias. O árbitro João Pedro foi ver o lance no VAR e apitou para a marca. Pizzi foi chamado a marcar o penalti e fez o golo do empate. Eu não concordo com a regra, mas a regra é assim. Cá está o momento do gol. Aos 75 minutos de jogo, o novo penalti assinalado para o Benfica por mão na bola de Arthur Jorge. Parte para a bola, Pizzi e atira ao lado. Ora, estão vistos os momentos chaves desta noite no jogo do Benfica e também do Porto. Mariana, há muito ainda para debater. E há muito campeonato ainda pela frente, os dois rivais separados por um ponto depois destes dois empates, sabendo, André, que os dois ainda vão jogar a frente ao Sporting, mesmo estando o Sporting afastado, teoricamente, da corrida pelo título, poderá ter influência no desfecho deste campeonato? Poderá, eu julgo que garantidamente vai ter. Nós vamos ter 10 jornadas muito animadas, aliás, é a posição em que eu não gosto de estar, que é definir campeonatos para os outros. Eu gosto de definir campeonatos é para ser campeão, não é para ver... Mas pronto, a realidade é o que é e nós vamos ter aqui ainda 10 jornadas onde eu me vou divertir bastante com as picardias e com a pressão que o Jorge Amaral e o António Figueiredo vão trocar entre eles e as queixas das arbitragens, etc. Estavas nestas coisas? Não, digo com franqueza. Estás contente dos outros? Não, digo com franqueza. Os nossos telespectadores aqui na CMTV vão se divertir imenso nas próximas 10 jornadas, pelo menos e mais, mas pelo menos nas próximas 10 jornadas, com aquilo que vão ser os vossos nervos. Eu também gostava de estar nervoso, é evidente. Eu não te vou mentir, tu és meu amigo, eu não estou aqui para estar a mentir a um amigo meu. Gostava, mas o Sporting vai indiretamente, vai mexer muito contigo e vai mexer muito com o António Figueiredo. Tem mais motivos para estar nervoso do que o Porto, Jorge? Eu penso que não. Eu penso que isto vai ser uma luta ombro a ombro. Se eventualmente o Porto tem ganho hoje, seria muito mais fácil, ficava com uma almofadazita. Agora assim vai ser ombro a ombro. Mantém-se separados por um ponto. Vamos continuar de olhos postos no campeonato nas próximas semanas. Mas, senhores, hoje o nosso programa fica por aqui. Já sabe que amanhã é a vez do Sporting entrar em ação, de fronte ao Desportivo das Aves, em casa, noutro jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV e contamos consigo. Até lá. Boa noite.